Adriano Fabri no canal Fabricando Resultados. Vejam só quem está aqui ao meu lado. Augusto Lucena, autor do livro, né, Vendas H2H. A gente ouve muitas pessoas, eu sou professor de empreendedorismo na universidade, no MBA, e a gente ouve muitas pessoas dizendo: eu vou me comportar assim o dia que eu tiver o meu próprio negócio, né? E o outro ponto que, para você na posição de consultor, né, para você na posição de CEO, de palestrante que viaja o Brasil, é muito fácil para falar isso. Mas eu queria que você comentasse 2 pontos, né? Primeiro, essa mentalidade de eu vou me comportar assim no dia que eu tiver o meu próprio negócio. E segundo, se essa condição que você tem que fazer tudo hoje sempre foi assim, se sua vida foi fácil, né? Se você teve condições iniciais que eram favoráveis a tudo isso. Bom, boa pergunta, Adriano. Boa pergunta para a gente fechar, inclusive, esse bate-papo aqui com chave de ouro, porque você tocou num assunto super importante, mentalidade. Essa mentalidade, quando você realmente constrói uma mentalidade vencedora, uma mentalidade realmente de uma pessoa próspera, abundante, e que o próprio Jim Collins, ele fala isso no livro Empresas Feitas para Vencer, né? Ele cita como o nível 5 de liderança, né? Ajudar as pessoas a se tornarem prósperas, ou seja, tem a ver justamente mais uma vez com a missão, né? Com o propósito, enfim. A mentalidade, quando a gente fala assim, só quando eu tenho meu negócio, cara, existe algo extraordinário que é a figura do intraempreendedor. Cabeça de dono, mesmo você estando como funcionário, como colaborador, cabeça de dono, pense como o dono do negócio, né? Estimule essa questão mesmo, né? Desenvolva o intraempreendedorismo, porque você vai estar exercitando isso e quando você for montar o teu CNPJ, a tua empresa, você já está realmente aí bem preparado, bem avançado. Não fica pensando, quando acontecer, sabe o que vai acontecer? Ele vai se distrair, porque você está no ponto A e você quer ir para o ponto B. Isso aqui você vai encontrar aí durante essa trajetória aí, essa jornada, você vai encontrar uma série de coisas que pode tirar você do eixo completamente. Concorrência desleal, crise política como nós estamos vivendo, coronavírus, uma nova lei, um novo concorrente, tudo isso pode dispersar você, mas se você estiver realmente, né, muito focado e preparado para lidar com todas essas adversidades, pela questão da sua mentalidade, a tua chave está blindada, o seu mindset sabe exatamente onde você quer chegar. Nada, absolutamente nada vai te distrair, porque ninguém pode parar realmente uma pessoa determinada. Isso parece clichê, mas na verdade não é. A pessoa determinada, paciente, persistente, ninguém pode parar essa pessoa. Tem uma frase, só para não te cortando, tem uma frase do cineasta Tarantino, que ele diz assim, as pessoas não perdem seus talentos. O que as pessoas perdem é a vontade de vencer. Olha que interessante. Talento é o bem abundante. Agora, a vontade de vencer, muitos desistem de vendas do primeiro não, do cliente acha que não é para mim. E você pensar dessa forma, né, que eu só vou me comportar assim quando eu tiver, você está abrindo mão da oportunidade de desenvolver esse comportamento para criar a oportunidade através dele, não o contrário, né? Exatamente. Você falou tudo, é a criação. Você tem que criar essas oportunidades, construir as suas oportunidades, em vez de ficar realmente reclamando, se lamentando. Te dou notícia, quanto mais você reclamar, quanto mais você se lamenta, mais seus dias serão lamentáveis, porque é fato. Então, existe um processo de evolução, tá? Existe um período de preparação. Respeite esse período de preparação. Você falou sobre a minha trajetória. Eu tenho 25 anos dentro da área, na indústria do conhecimento. E vendas, eu comecei com 13 anos de idade. O que você vendia, Luciano? Eu vendia esterco, bosta, de barraca, você ter ideia. Eu catava bosta, desculpa a palavra, né? Mas esterco, estrume de vaca no pasto, pronto. E tirava aquilo, né, no caso, né, e colocava num saco e saía para vender como adubo. E ali vendia, começava a minha trajetória, a minha escola de vendas. E na verdade eu tenho até um amigo, o Fabrício, que ele desenvolveu um produto, e está rico inclusive, milionário, eu até conto no livro, no final do livro está aqui. Ele desenvolveu um produto Bosta em lata. Eu compro. Eu conheço, eu concorri com ele, inclusive, como o melhor vendedor do Brasil. Ele ganhou, inclusive, como um bosta em lata, você tem ideia.
dentro de uma embalagem super bacana, ela é super bonita e tal, e não é barato. É algo que tem um valor percebido pelo cliente muito maior. E depois disso, eu catava ferro velho, lata, osso. Naquela época os ferro velho comprava osso de animal, pra você ter ideia. A gente pegava osso, Você vidro, vendeu sorvete também? Sorvete, daí já foi com meus 16 anos. Porque 16 anos eu me formei na escola pública e eu sou filho de um relacionamento extraconjugal. Tá? Essa história está no livro também. Então minha paternidade foi reconhecida com 16 anos. E a única pessoa que podia me ajudar, eu queria cursar, olha isso, eu queria cursar a faculdade de medicina, imagina. Né? Eu ia medicina ou jornalismo, eu estava indeciso ainda, porque meu sonho naquela época era, eu me via no lugar do William Bonner, tá? Apresentando o Jornal Nacional. Mas era só um desejo ali, né? Um sonho, enfim. Mas eu fui recorrer ao meu pai. Na época, paternidade reconhecida aos 16 anos, já formado. Eu fui até o meu pai e pedi para ele pagar um curso pré-vestibular, na época R$80. E aí meu pai disse assim, ele disse, você está formado? Agora coloque uma caixa de picolé no seu ombro, na sua cabeça e saia para vender. Foi essa a resposta que eu tive. Para ganhar o dinheiro para pagar. Para pagar, não tive como ajudar. Minha mãe não tinha condição nenhuma e foi o que eu fiz. Eu peguei a caixa e fui para o estádio, eu vendia picolé no estádio de futebol, na minha cidade natal, no interior da Bahia, na cidade mais precisamente em Alagoinhas, Bahia. Fui para o estádio de futebol, ia para os intervalos das escolas públicas, ficava na frente vendendo. Depois disso recebi a oportunidade para ser garçom em Salvador, na areia. Não era garçom de restaurante não, tá gente? Chique, na areia da praia, naquelas barracas que já foram demolidas ali em Salvador, no Jardim de Alá. E eu servia mesas ali naquele local. Depois disso, um advogado que tinha um restaurante na Pituba, no bairro Nobre de Salvador, ele gostava muito da forma com que eu atendia ele. Olha isso. Ele gostava muito da forma como gentil, né? Mas aí, ó, entre a gentileza, a educação, a boa vontade em servir. Olha vendas aí. Coisas simples que estão aqui, ó. O básico que dão resultado. E esse empresário me chamou. E o básico que muita gente perdeu, né? Mas não vamos cortar, não. Vamos continuar na sua história. E aí, esse empresário me chamou para trabalhar com ele, no restaurante dele. Resultado, eu entrei e saí do restaurante, a gente tinha uma rede de 4 restaurantes, eu gerenciei essa rede de restaurante até receber uma oportunidade através de um currículo que eu coloquei em uma consultoria numa grande empresa de Fortaleza, trabalhando. E eu nem achei, eu estava conciliando estudo, eu ganhava, estudava e tal, e aí essa empresa me chamou para Fortaleza. E aí eu fui e aproveitei, foi quando eu ingressei na área de RH. Aí comecei, trabalhei 8 meses como estagiário em Fortaleza, depois fui para Natal, para filial. Em Natal dirigi o escritório de Natal e aí começou. Depois fiquei um tempo, montei minha primeira empresa, quebrei. A segunda, quebrei também. E aí a terceira, porque eu sempre não priorizei muito a questão do financeiro. Eu sempre fui muito ruim com as finanças. Hoje eu tive que aprender. Estão ouvindo aí, pessoal? Estão ouvindo em casa? Isso. A importância da área financeira, né? Minha consciência financeira veio maior depois dos 30 anos. Eu estou com 46, você ter ideia. Então, e o resultado meu mesmo, dentro desses 25 anos, dentro dessa indústria, veio acontecer, olha isso. Olha o plantio, quanta semente eu fui, quantas adversidades, quantas lições eu extraí. Nos últimos 7, 8 anos para cá, que o negócio realmente engrenou, tracionou. E hoje a gente tem um ecossistema forte, tem uma empresa forte. Que empurra, né? Que quase que roda organicamente. Claro, tem muito trabalho, muita estratégia. Isso, mas minha operação é enxutíssima e o nosso maior vendedor são nossos clientes. Eu tenho clientes que chegam a trazer, um cliente chegam a mobilizar 50, 60 clientes para trazer ele para os nossos eventos. Isso de espontânea vontade mesmo e... Volta na questão da credibilidade, né? Da reputação construída. A penúltima vez que eu estive aqui foi dentro de um curso de finanças, do Evolution, né? Que é uma mentoria sobre gestão. Eu vim para ministrar um módulo em finanças. E aí eu anunciei um produto, né? Que era um curso nosso online que a gente tinha acabado de lançar. E a gente vendeu para metade dos participantes. Esse é um índice de fechamento que não existe. Mas por quê? Eu acredito, a minha entrega foi honesta, mas o Luciano disse, pode comprar que o produto é bom. A gente valida, né? Ele valida quando tem credibilidade, então isso mostra a força, né, de uma reputação construída. Isso. Agora, 2 pontos aí que são importantes nessa história que ele comentou, né? Primeiro, que é aquele pensamento do meu último slide aqui no workshop. Por mais que uma situação seja contrária, seja adversa, né, a gente pode construir grandes resultados se o desejo for intenso
e se houver merecimento. Porque quando há merecimento, já contou toda a história que aconteceu antes, né? Então você vê aí que por trás da história dele tem muito merecimento. E uma coisa interessante, né? Não deve ter sido fácil você ouvir do seu pai, que tinha condições de pagar a tua, né, a tua formação, ter ouvido aquilo, mas talvez esse não dele, da forma que ele deu, né? Eu fico até arrepiado falando sobre isso, tenha valido muito mais do que uma faculdade de medicina. Eu encarei isso depois de alguns anos, porque durante um bom tempo a gente teve mágoa, mas eu ressignifiquei. Isso eu tive com meu pai no leito de morte, uma semana antes mesmo dele falecer. Meu pai faleceu com um câncer, ficou 2 anos praticamente lutando contra a doença. Eu tive uma semana antes, a gente conversava, a gente estava bem, ele estava aparentemente bem, mas não andava mais, né? Porque já tinha atingido, estava em cima de uma cama. Mas já tinha tudo ressignificado da minha vida. Eu entendi que aquele não realmente ele tinha que acontecer. Porque talvez eu me tornasse um médico frustrado, um jornalista frustrado. E minha missão era essa aqui. E Deus colocou tudo no momento certo, sabe? E assim, foi muita adversidade dela, eu enfrentei muita adversidade. Mas essas adversidades, eu consegui sempre extrair lições. Então, foram lições realmente que me levaram. E eu fui trabalhando, sabe? Muitas vezes aquele pensamento, caramba, algumas vezes eu estava acompanhado, cheguei a ter uma equipe de 8 pessoas, depois tirei todo mundo, continuei sozinho e fui sozinho. Você tem ideia? Minhas primeiras palestras, eu fiquei um bom tempo sozinho. Eu criava o produto, eu mesmo batia de porta em porta para vender. Fazia xerox, fazia um material, um panfleto de xerox ali, criava um roteiro. Eu mesmo ia arrumar o auditório, eu mesmo montava todo o equipamento e eu mesmo entregava, sozinho, durante muito tempo. Isso está no meu livro e está na minha imersão. Eu mostro fotos, mostrando todos os fotos, todo lotado. Eu vendia sozinho, entregava sozinho durante muito tempo. Eu fiz isso. E eu tenho alguns amigos que falam, como é que você conseguia vender? Porque tem amigos meus que trabalham como palestrantes também, mas eles não conseguem se vender. Ele fala, caramba, você conseguia lotar auditórios vendendo você mesmo, eu não consigo fazer isso. Porque aí que está a questão, né? Eu me preparei para isso. E quando eu chegava para apresentar o meu produto, eu botava muita confiança naquilo. Eu chegava para o empresário na mesa e eu mostrava realmente que ele precisava estar lá no auditório para ouvir o que eu você podia entregar para ele. E eu ia entregar, eu não tenho essa questão. Então a pessoa não vai comprar se ela sentir insegurança, se ela sentir ali algum indício que realmente faça com que você realmente, não, esse cara não vai me entregar nada, entendeu? Então se você tem autoconfiança, um ponto muito importante, tá? Autoconfiança e preparo técnico. Estuda vendas, pesquisa vendas, esteja ao lado de pessoas que pensam e compartilham da mesma visão. Ambiência muda completamente os seus resultados. Ambiência muda a frequência. Esteja ao lado de pessoas que vai pensar da mesma forma. Não dá ouvidos a pessoas que chega para você, que você não tem competência, que você não vai chegar a lugar nenhum. Eu vi isso durante muito tempo, porque eu era um vendedor muito ruim. Eu tinha vergonha, lá atrás eu tinha vergonha. Eu saía com minha pastinha quando eu começava, eu torcia para que não estivesse ninguém na empresa para não ter que enfrentar alguém lá para conversar. Eu falei, tomara que não tenha ninguém, caramba. Hoje eu digo para você, de 10 empresas que eu visito, que eu vou visitar e conversar aqui com o dono, eu saio pelo menos com 8 contratos fechados de imediato e 2 eu não recebo mais não. 2 ficam para me dar a resposta. Às vezes o cara ele fica até incomodado de me dizer não, pelo conteúdo que eu entrego para ele naquele momento da entrevista da minha visita. E um conteúdo que é verdadeiro, né? Porque a autoconfiança sem competência não sustenta. Você faz até a venda, mas não sustenta. Não sustenta. Luciano. Pois essa é a história. Deixa uma mensagem final aí para o nosso ouvinte, né? Para quem nos segue aí no nosso canal. Olha que história bacana, né? Nós falamos muito mais do que vendas, né? Exatamente. Isso é uma história inspiracional, né? Isso. É uma história inspiradora. E porque a gente muitas vezes só entende que o outro é capaz de fazer, que as nossas condições não permitem. Mas veja que história bacana. E no final das contas, né? O seu pai acho que acabou te pagando uma belíssima universidade, né? No final das contas. Porque tudo isso fez com que você chegasse até aqui da forma que você chegou. Isso. Então, parabéns aí mais uma vez pelo trabalho, pelo impecável trabalho.
E não só pelo trabalho que a gente vê hoje, mas por toda essa trajetória, né? A mim, como docente de empreendedorismo e como consultor de finanças, que eu tenho a oportunidade de ver os resultados das empresas, a gente sabe que os resultados, eles não acontecem por um acaso, né? Os resultados, eles são construídos e muitas vezes ao longo de anos, como você falou. Foram anos de plantio para começar a colher nos últimos 7 anos. Isso. E nós estamos falando de uma carreira de 25, e muita gente desiste antes. Então, muito parabéns aí. Deixa uma mensagem final para os nossos seguidores. Então, Adriano, a mensagem final, né? Eu quero agradecer aqui o espaço, né, do canal. Realmente, a trajetória, a jornada, ela é desafiadora, mas a gente tem que aproveitar ao máximo, né? Tem um ditado que diz assim, né, que a viagem tem que ser mais importante do que o destino, né? Prazerosa. E aproveita a jornada, que seja leve, que seja divertida. Aprenda com seus erros, porque existe uma coisa chamada erro e falha. Erro você sempre tira como uma aula, uma lição. A falha está dizendo que não tem processo, é porque acontece sempre. Então tem que ter muito cuidado com isso. E um detalhe importante, dificilmente você vai chegar tão longe sozinho. Você precisa de pessoas, você precisa de gente. E pessoas que estejam do seu lado, acompanhando, e aí entra a diferença. Aí entra uma pessoa como a Suzy, né, na minha vida, no caso a minha esposa, que me ajuda, ela é muito boa, muito competente na área dela. Então soma as forças para poder realmente, e entra ali dentro do seu sonho. Eu sempre falo, inclusive, para ela, que isso aqui é o meu sonho. Eu vivo, eu trabalho dentro do meu sonho. Então, ela não é o sonho dela, ela faz parte disso. Eu trouxe ela para viver esse sonho, então é o meu sonho. E mesmo assim, a gente, claro, né, como sócios, a gente tem nossas diferenças, né, nossos conflitos, enfim. Mas o mais importante tem, né? Ela compartilhou, quer dizer, você conseguiu compartilhar teu sonho com ela, né? Exatamente. Então, é isso que a gente tem que colocar, sabe, em evidência. Então, o sonho, sabe? O sonho não é só sonhar, né? Você tem que sonhar e ter atitude para realizar. Porque sonho sem atitude é delírio. Esse é meu recado. Muito bom. Valeu. Obrigado. Show de bola. Obrigado, Guilherme. Um abraço, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.